Blessed is the man that hath not walked in the counsel of the ungodly, nor stood in the way of sinners, nor sat in the seat of the pestilent. Alleluia. But his will is rather in the law. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Felicitações, queridos cristãos ortodoxos, para o domingo de Todos os Santos. O domingo posterior àquilo que é o Santo Pentecostes. Hoje é como um festival que reúne toda a Santa Igreja, a Igreja no céu, e, se Deus assim permitir, um dia toda a Igreja militante poderá, portanto, também estar não só através da comunhão do Espírito Santo unida a esta Igreja celestial, que já venceu suas batalhas e agora ora por nós. Mas nós pedimos e suplicamos a Deus, tremendo e chorando, que também nós possamos um dia não só estarmos em comunhão com eles, mas estar vivendo em moradas próximas às deles. E a Santa Igreja, em sua infinita sabedoria, proclamou para nós, como o primeiro domingo após o Pentecostes, o domingo de Todos os Santos, para sempre nos lembrar que o primeiro fruto do Pentecostes, a Igreja, sendo ela um hospital espiritual, produz pessoas curadas, sãs, o que significa para o nosso entendimento, santas, pessoas sanadas de suas paixões, que tiveram a cura, o antídoto para tudo aquilo que era a enfermidade e as doenças espirituais, e obtiveram então a cura da pior das doenças, o pecado, tornando-se, portanto, pessoas sem pecado, ou pessoas que lutaram contra o pecado, e a graça pôde privá-las das consequências desse pecado devido ao seu esforço, e com isso são chamados de os santos. Afinal de contas, o primeiro fruto da descida do Espírito Santo foi produzir santos, foi fabricar santos. A Igreja, se comparada a uma fábrica, a sua linha de produção inteira são protótipos de Cristo, pessoas santas, que saem enfileiradas em diversos tipos de pessoas. Pessoas de diferentes nações, educações, temperamentos, perspectivas. Afinal de contas, cada um de nós chama-se uma pessoa, ou seja, tem uma personalidade individual, onde Deus criou cada um individualmente, com suas características, e isso torna, portanto, a criação ainda mais bela do que nunca. E que bom seria se todos nós usássemos nossas particularidades, nossos dons dados por Deus, para sermos santos. Mas muitas vezes vemos que as perspectivas da era moderna nos impulsionam a pensarmos que talvez o objetivo de nossa vida seria a realização num bom trabalho, a realização num bom diploma, no status em geral. É isso que as pessoas em geral buscam. Mas no entendimento ortodoxo, no entendimento cristão tradicional, há um só objetivo nesta vida, sendo todos os outros meios, e esse objetivo é ser santo. É para essa loteria que trabalhamos. E nisso o Evangelho de hoje nos deixou claro que quem não confessar a Cristo diante dos homens, ou seja, uma fé não só orada, uma fé não só de adoração, mas uma fé também de confissão. Confissão de fé verdadeira. Confessando a Cristo com a língua, com os lábios, com o corpo, com os atos, ou seja, com um modo de vida cristão ortodoxo, pagando até as últimas consequências, se necessárias forem, e depois em seguida tomando nossa cruz. Significa o quê? Já falamos tantas vezes sobre esse tema, mas a Santa Igreja deve sempre lembrar-nos, para que não esqueçamos, o tomar a cruz é simplesmente abraçar voluntariamente aquilo que Cristo fez. O que é que Cristo fez ao abraçar a cruz? Abraçou toda a corrupção humana. Pois nós também abracemos todas as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, tudo aquilo que é o jugo e as dificuldades que o demônio colocará diante de nós ao confessarmos a Cristo. Todo aquele que é batizado é revestido de Cristo. Imediatamente inicia-se uma guerra para testar a sua confissão. E o demônio colocará todos os empecilhos para que nós possamos negar aqueles votos batismais. E nisso significa tomar a cruz, ou seja, aceitar todas essas tentações, todas as chantagens emocionais, físicas e mundanas que o demônio possa colocar em nós como um adversário que é, em nosso caminho. E voluntariamente, como Cristo, que foi um cordeiro manso, não reclamarmos, mas com coragem tomarmos estas dificuldades, ou seja, a nossa cruz, sem murmúrios, mas mansamente, e nisso seguir a Cristo, o que significa praticar os seus mandamentos.
suportando tudo, todas as dificuldades. E podemos nos perguntar se é possível seguir estes mandamentos. Se é possível aguentar todos esses reclames de nossa consciência, todas as tentações que o demônio nos coloca, qual é uma realidade? E aquele que não enxerga essa realidade diante de si só pode ser chamado de louco. Porque todos os seres humanos, desde que nascem, sempre estarão provando do amargor, da corrupção humana, permeado de tentações, dificuldades, desânimos. E mesmo assim, além de suportar tudo isso, ele deve, portanto, participando na crucificação de nosso Senhor, sendo um co-mártire com todos os mártires, um co-confessor com todos que confessaram a fé ortodoxa ao longo das eras. Mas podemos nos perguntar, é esse chamado todos nós realmente o somos? Ou será que Deus deu alguma força sobrenatural para alguns e parece que nós, pobres mortais, estamos nos perdendo? Quanto mais nos involucramos com esta guerra terrível, parece que mais nossas forças se esvaem. O que podemos fazer então? Ó Senhor! E a Santa Igreja Unida de hoje vem nos responder isso de forma belíssima, através de nos dar a biografia não de um santo em especial, mas de milhares e milhares de santos. Com muitos deles não nascidos com um tal talento, o talento talvez da pureza, ou da virgindade, ou da castidade, ou da pobreza, ou da autodedicação ao altruísmo e à humilhação. Mas muitos deles, e talvez a maioria deles, eram pessoas como nós, que enxergavam a si mesmos como pessoas inferiores do que todos, repletos de paixões, de sujeira, de imundícies e desprovidos de toda virtude. E o que fizeram essas pessoas? Simplesmente aquilo que o nosso Senhor diz. Tentaram, cada dia, cada minuto, com cada suor, com cada lágrima, com cada cicatriz e ferida que estas guerras vão nos deixando, eles não desistiram. Aí está uma virtude em comum para todos esses homens e mulheres, sejam eles bonitos, feios, escravos ou livres, santos ou pecadores. Todos eles não desistiram do alvo que era um dia lutar pela sua salvação. Ou seja, escutando aquela advertência de Nosso Senhor que nos diz lá, que ecoa na consciência de todo aquele que já leu o Evangelho ao menos uma vez, sede santos, como o vosso Pai Celestial é santo. A resposta para o domingo de hoje, de como podemos confiar de que isso é possível, é como que uma consulta ao nosso caderno de anotações pessoal do domingo passado, onde tentamos guardar as respostas e assimilá-las como um quebra-cabeça dentro da nossa compreensão àquilo que é a verdadeira vida em Cristo, ou seja, a vida como sacramento. E se existe um sacramento, é um mistério ao qual, quando estamos deleitando-se nestes mistérios, descobrimos então a chave para a resposta da pergunta que fizemos. É possível ser santo ainda nesta geração tão pecadora? Ora, vejamos os santos que estão na linha do tempo mais próximos de nós. Estes homens e mulheres, ainda que contra todas as perspectivas do jugo soviético, do jugo da heresia, do jugo do ecumenismo, foram ora mártires até o fim, ora confessores até o fim, ascetas, mesmo com todas as distrações que o mundo moderno nos permeou. E mantiveram a lembrança de Deus, a lembrança da morte, e foram tentando, só que esse tentar é longo, é demorado e requer realmente paciência. E se não tinham paciência, adquiriram por bem ou por mal, continuando tentando. E provaram que mesmo nessa geração tão adúltera, tão pecadora e incrédula, pôde-se haver, no final da vida, o vislumbrar da face doce de Cristo, com sua beleza inefável, e a comunhão com os santos, já nesta vida e na vida futura. E para isso, temos inúmeros exemplos. Confessores, São Filareto, Nova York, o novo confessor, na linha do tempo, muito próximo de nós, conseguiu guiar a igreja firme contra tantas tempestades, o barco quase naufragando diante de tantas tempestades, de tantos ataques de piratas, de outras embarcações que com violência batiam contra o casco da igreja. Mas ele, firme, com coragem, tentou, cada momento, cada segundo, e conseguiu guiar a igreja a um porto seguro. E depois de uma grande tempestade, sempre vem uma bonança. Sempre vem o raiar da aurora. E isso foi para nós a vitória contra aquilo que é a heresia do ecumenismo, a heresia final. E podemos agora manter a fé. Continuar confessando o Cristo diante dos homens, mantendo a verdadeira fé ortodoxa. Quanto a mártires, é desnecessário dizer que mais de 90 milhões derramaram seu sangue
sob o jugo soviético, na Santa Rússia. É necessário lembrar os santos que hoje comemoramos, contra os novos mártires, confessores chineses que foram mortos pela rebelião Boxer na China no ano 1900. O sacerdote, sua matsuka, sua presbitera, assim como seus filhos, assim como todos os seus amigos e toda uma comunidade de 222 pessoas foram completamente assassinadas até o fim. E qual foi o resultado dessas pessoas? Negaram a Cristo? Ao contrário, ainda que o pequeno Ioan teve seus ombros cortados, seu nariz arrancado, seus braços e pernas cortados, amputados, jogado numa fossa pela noite. Mesmo assim, este garoto, de 8 anos, conseguiu manter-se firme. Que vergonha para nós, adultos. Temos boa comida, boa educação, não procurarmos ter o mesmo parâmetro de vida. E pensarmos que temos alguma desculpa para que nestes tempos, talvez, dizer: os tempos mudaram e não é possível mais ser um cristão ortodoxo zeloso como os de antigamente. Que nos diria isso se estivesse entre nós, convivendo? Pessoas como o santo ancião Jerônimo de Egina, que mesmo nesta década, neste século, na virada do século, onde já mesmo na Grécia, ele mesmo narrava que se pudesse pegaria um barco voltando correndo para sua amada Capadócia, pois via que a apostasia e os costumes haviam já mudado. E que geração era esta? Mesmo assim, com coragem, não apostatou, nem mesmo desertou do exército das fileiras dos ascetas. E junto com o ancião José Hesicasta, se tornou um dos 2 maiores santos hesicastas do século XX. Que podemos dizer de São João de Xangai e tantos outros, famosos mesmo entre os heterodoxos como homens de inegável aroma de santidade. E assim a nossa Santa Igreja, mesmo na linha do tempo, quanto mais se aproxima aquilo que é o cataclisma final da humanidade, parece estar semeando mais e mais almas que certamente, tendo talento ou não para a santidade, estão lutando ardentemente por isto que é aquilo que é o objetivo da vida cristã, a aquisição do Espírito Santo. Temos que nos lembrar, portanto, que o objetivo de toda a nossa vida é, senão, adquirir a santidade. E, com breve explicação, temos que nos lembrar hoje, neste dia, o que é finalmente a santidade. A santidade é a característica número 1 daquilo que é Deus. Mas Deus se fez homem, trazendo à humanidade novamente a santidade. E a humanidade, uma vez unida, apostaticamente, na união mística com a divindade, pôde então ter as gotas da divindade permeadas nesta esponja humana que estava seca e enfraquecida pelas paixões, e agora está completamente embanhada, mergulhada, a natureza humana, como um todo, geral, com o sangue e a água que jorraram do sangue, do lado de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. E essa esponja pode ser comparada também com a sua própria noiva, o seu corpo. Mas não só o corpo de Cristo. Toda a humanidade, a princípio, a natureza humana, da qual todos os homens compartilham, participam, quando Cristo ascendeu aos céus, mostrou para todos o que é finalmente tal santidade. Para longe de debates acadêmicos, a santidade, como nós chamamos entre nós, a deificação do homem, é aquilo que Cristo realizou quando sentou-se à direita do Pai, como nossos pais nos ensinam, na glória de Deus. Este mesmo Cristo, que encarnou, foi crucificado, ressuscitou, agora levou a natureza do homem àquilo que foi à direita do Pai. A deificação da natureza humana, e cumpriu ali a sua obra. Ou seja, a natureza humana em geral está, portanto, agora apta à deificação. Cristo ali cumpriu a sua missão terrena, a sua obra de salvação, dando condições de que a humanidade pudesse participar de toda a glória do Pai, ou seja, a plena deificação. E, após disso, como consequência, nosso Senhor deveria cumprir isso, para que outro evento acontecesse, a vinda do Espírito Santo, chamado Pentecostes. Uma vez que Cristo finalizou a obra, ele sendo o Logos, a palavra de Deus, cumpriu sua missão de dar à humanidade, a natureza humana, a natureza agora deificada. Porém, para que isso pudesse ocorrer, não de maneira geral, mas agora individual, para cada homem e mulher,
com todas as suas características, defeitos e peculiaridades e talentos, individualmente uma outra pessoa iniciou a sua obra de salvação. E essa pessoa é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o qual procede do Pai. E veio então para que agora individualmente cada um que pode ter acesso à natureza humana que agora está deificada, para que cada pessoa, com sua história, com sua educação, com todos os seus problemas e dificuldades, sejam quais forem, agora, entrando na igreja através do batismo, podem ter acesso à deificação individualmente. Uma vez que a natureza humana, em Cristo, aderiu à deificação, individualmente, cada um pertencente a esta mesma natureza humana pode ter acesso à santidade através do batismo do fogo do Espírito, a ação, aquilo que nós chamamos da graça de Deus, aquilo que Deus é por natureza e que Deus fez o homem também, agora, com a natureza deificada, santo, de maneira geral, pela graça, aquilo que Deus é por natureza, ou seja, santo, pela graça, o homem agora poderá tornar-se participante, ou seja, da deificação, de ser santo, como o Pai Celestial é santo. E foi isso que nós comemoramos no Pentecostes. É isso que foi a consequência do Pentecostes. Uma fileira inesgotável de milhares e milhares de santos, os quais agora, com todas as suas dificuldades particulares. A tarefa do Verbo foi levar a natureza humana como um todo para a deificação. Mas agora temos um trio. É necessário que eu vá para que vos envie um Consolador, o Espírito da Verdade, que procede do Pai e virá para realizar a obra em vós. E Cristo ascendeu e, de fato, nos enviou o seu Santíssimo Espírito. E por isso é que não há desculpas para que nenhum de nós possa ser privado da deificação. Porque a obra do Espírito Santo é senão individualmente. Para cada pessoa, para cada intelecto, para cada história humana, Ele sabe como agora individualmente fazer com que participemos daquilo que Deus é por natureza, agora pela graça incriada, pela graça de Deus. E participando então desta energia, desta graça divina, o que é a força do pecado diante da força que o próprio Cristo deificou na natureza humana e por isso, enviando o seu Espírito, somos participantes. Através da instituição do sacerdócio, todo aquele que quer, todo aquele que deseja, pode ser batizado e ser salvo. Se crer e se confessar, se tomar a sua cruz e se seguir a Cristo, no modo de vida cristão ortodoxo, inebriado com toda essa força, recebendo o Espírito Santo dentro de si através do batismo, ganha o dom, a grande graça, que é ser parte do corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo é santo, todo aquele que, portanto, foi batizado de Cristo foi revestido, como nos ensinou São Paulo. Que desculpa podemos dar? É uma vergonha se não levantamos nossas cabeças para o alto, elevamos nossos pensamentos e passamos a pensar nessas coisas, para viver de maneira realmente santa, lutando, reconhecendo sim os nossos pecados, buscando para sempre manter a santidade, mas se por algum motivo, algum deslize, essa santidade foi afastada de nós porque demos espaço ao demônio, aos atos demoníacos que afastam a graça de Deus para nós e nos enchem com as trevas interiores, pois, portanto, temos a confissão, que também através do sacerdócio foi inaugurada para todo aquele que crer e for salvo e confessar os seus pecados lhe serão perdoados. Mas aquele que não confessar os seus pecados lhe serão retidos. Por isso, que desculpa temos? Temos o batismo ao qual entramos no corpo de Cristo, o qual é todo santo. Temos a comunhão, onde através dos ultra santíssimos mistérios do corpo e sangue de Cristo, renovamos todos os dias que comungamos mais e mais os nossos laços com esta mesma natureza deificado. Que comungamos senão o corpo ressuscitado e deificado de nosso Senhor. Adquirindo, portanto, a deificação, se procuramos renovar esse laço conscientemente com a mente, com a preparação, com lágrimas e arrependimento, a cada comunhão. E, se mesmo assim temos quedas, porque toda batalha tem baixas, temos a confissão, para que novamente entremos no corpo de Cristo reconciliados e a graça volte a ser bombeada para nós com todos os fluxos de água-vida. E como diz o Abbe Hieronymus, nesses tempos terríveis pode ser alguém salvo? Bom, olhe, Abbe Hieronymus dizia aos seus discípulos, realmente é muito difícil. Nosso copo é completamente sujo, cheio de sujeira.
Mas existe uma chave para conseguirmos o êxito em toda esta questão. Todo recipiente, talvez nós não tenhamos os fluxos de água viva daqueles santos anacoretas e ascetas do passado. Mas, se mantivermos pelo menos pequenas gotinhas de lágrimas aqui e uma colar, o vaso pode estar tão sujo como possa ser, mas se de sem cessar, pequenas gotinhas ao longo de toda a vida são derramados nesse vaso, uma hora, gota após gota, limpará este vaso. E, portanto, seremos santos. Esta é a perspectiva de ser cristão ortodoxo nesses tempos terríveis. Nunca desistir do nosso arrependimento, da nossa luta para tomarmos a nossa cruz confessando a Cristo, especialmente nesses tempos terríveis que exigem, como nunca, a confissão de fé. E se confessamos, o que ganharemos em troca? Como Pedro diz. E nós, o que é que herdaremos? O que é que ganharemos então com tudo isso? Já que Cristo havia dito a Pedro antes desse versículo, que nem mesmo é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Pedro diz, Senhor, então, e nós, que demos tudo, o que é que ganharemos? E o Senhor disse a vocês, na regeneração, ou seja, na ressurreição final, onde todos aqueles ressuscitarão, serão dignos de sentarem-se em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, deificados na glória de Deus, participarão daquilo que é a manifestação, a própria glória de Cristo que virá para julgar os vivos, mostra em sua glória. Isto é o que os apóstolos ganhariam. E todos nós, todos aqueles que ocuparem os lugares dos anjos caídos, na morada celeste, que vazias estavam, mas estão sendo preenchidas desde que a igreja foi estabelecida no Santo Pentecostes, assim também nós lutemos por esta morada do alto. Não pelas moradas daqui que passam e catástrofes, terremotos e enchentes podem derrubar, mas lutemos pelaquela morada que é estável para toda a eternidade. Busquemos as coisas do alto e seremos mais felizes, entendendo as tragédias passageiras como algo como de fato são, passageiras. E não teremos então angústia e desesperação diante de todas as tristezas e calamidades da nossa vida. Mas com luta e sobriedade passaremos, sabendo que isto tudo vai passar. Mas dependerá de onde estaremos nesta regeneração. São Dionísio Areopagita nos diz, na regeneração, nós herdaremos uma herança conforme as escolhas que fizemos nesta vida. São Dionísio Areopagita aí resume muito bem aquilo que é a luta pela salvação e por ser santo. Se lutamos com o nosso livre-arbítrio para cumprir os mandamentos, tomar a cruz, lutando, ainda que a nossa força possa parecer incapaz, o Espírito Santo, lembremos-nos, já entramos no corpo de Cristo. Agora cabe à pessoa terceira da Trindade arrumar os meios, como para cada pessoa, com todas as suas grandes limitações, dificuldades e trevas individuais, mesmo assim, cada um, o Espírito Santo irá se regozijar, se ver que estamos lutando pelo arrependimento e conseguirá realizar a graça divina em nós, curando-nos. Pois é para isso que o Espírito Santo veio, consolar e curar. Porém, São Paulo nos advertiu, cuidado para que não entristecemos e aborreçamos o Espírito Santo, a qual é o Deus de amor. E, portanto, não fica com ira e vingança para nos cobrar quando nós pecamos, querendo acertar contas, porque isso não é, de fato de maneira alguma, uma relação de amor. Mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, ele se entristece e aborrece quando sabe que nós, que somos templos, a qual ele veio morar, com pelo merecimento não nosso, ao qual somos tão indignos, mas através dos méritos da cruz e salvação de Cristo, ele veio fazer morada em nós, com o Pai e o Filho unigênito. E se aborrece, se entristece quando vê que nós estamos defraudando o próprio benefício, dando espaço para aquilo que é a morte do homem, o pecado. Ele se entristece. E uma pessoa que ama e se entristece quando não ela está sendo danada, mas aquela pessoa a qual ela ama está se colocando em situações terríveis, isso é o verdadeiro amor. E por isso Deus é amor. Porque nós, quando vemos que alguém está danificando a si mesmo, muitas vezes ainda julgamos tal pessoa. Mas o Espírito Santo não nos julga. O Espírito Santo, de maneira alguma, nos pede vingança e acerto de contas pelas nossas quedas. Ele se entristece. E isso é a prova de que Deus é amor. Até nas relações humanas, o nosso maior chicote para alguém, quando afligimos alguém que nós amamos muito, é que depois disso nós ficamos refletindo com chicotes na consciência, o que foi que eu fiz? Ó, Senhor, e ofendi esta pessoa que tanto me ama.
Imagine o que o próprio Espírito Santo não passa quando ver que nós acabamos por dar, mesmo batizados e na igreja, espaço para as quedas. Mas assim como ele foi entristecido, ele se alegra e regozija quando aqueles que estão ainda abatidos tomam ânimo, lavam o rosto das pias, das lágrimas, do arrependimento, da metanoia, da oração incessante, da confissão do seu pai espiritual sinceramente e voltam. E nisso o Espírito Santo, que aborrecido e triste estava, se torna alegre, exultante. E se nós passamos a vida inteira nesta geração aborrecendo o Espírito Santo, não desanimemos. Ao menos na última hora estejamos firmes, pedindo auxílio dos santos mártires, dos santos confessores, da Santíssima Theotokos, dos anacoretas, dos loucos por Cristo. E através dessas orações, desta graça divina que foi usada no batismo, que pelo menos se a vida inteira passamos aborrecendo o Espírito Consolador, que ao menos o alegremos, dando a Ele um presente. Ele que nos deu o doador de todos os bens, doador da vida. Demos a Ele então um presente como gratidão, a nossa salvação e a vida eterna. Que Deus, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça dignos, pelas orações do Puríssima Mãe Teotocos, sempre Virgem Maria e todos os santos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Spirit within me, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and with thy governing Spirit establish me. I shall teach transgressors thy ways, and the ungodly shall turn back unto thee. Deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation. My tongue shall rejoice in thy righteousness. O Lord, thou shalt open my lips, and my mouth shall declare